Hoje o meu lado aqui, né, está ganhando. Aleluia. Quando você abrir lá em Isaías, capítulo 9. Glória a Deus por essa chuva, né? Que havia, o pessoal já falava há alguns dias, né? E ela não vinha, mas hoje ela veio. Aleluia. Gosto muito dessa passagem. E o livro de Isaías, como os irmãos sabem, é um livro bem profético das coisas que viriam, né? Que aconteceriam. Nesse contexto aqui de guerra. O capítulo 9, primeiro versículo, os irmãos acharam? Amém? Vamos ler? Diz assim: mas a terra que estava aflita não continuará em escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Versículo 4 diz: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. E é o versículo 6, que é o que mais nós conhecemos, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Nunca se esqueça de que esse é o nosso Deus, nosso Jesus, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o nosso Senhor, e Ele está aqui nessa noite, querido. Paizinho querido, soberano Deus, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és tudo isso que temos vindo aqui, Senhor, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que luta por nós, o Deus forte nas batalhas. Paizinho querido, e acreditamos que toda e qualquer vitória, toda e qualquer conquista, todo e qualquer momento, Senhor, está nas Tuas direções, está nas Tuas mãos, porque o Senhor é o nosso Deus. Nessa noite, Pai, queremos ouvir um pouco mais da palavra, queremos entregar os louvores a Ti, queremos entregar, Senhor, a nossa intenção, as nossas expectativas, tudo no Teu altar, tudo nas Tuas mãos, Senhor, porque acreditamos que o Seu governo está sobre o Senhor, tudo está sobre o Senhor, porque tudo vem de Ti, Deus. Muito obrigada por essa maravilhosa oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo em poucos, mas para Te adorar, para Te bendizer, para invocar o Teu santo e poderoso nome. Amém, amém, aleluia. E isso vamos cantar nessa noite, aleluia. Glória a Deus. Ah, Jesus, nós te amamos, Senhor, pelo que Tu és. Obrigado, Pai. Senhor,
bendizer o seu nome, para entregar. Aquilo que viemos fazer é receber, porque a gente sempre tem recebido tanto. Porque a vitória é certa no nome de Jesus. Por isso, Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós estamos aqui utilizando o teu nome, doce Espírito Santo de Deus, porque tudo vem de ti, Senhor, e nada somos, senão a tua presença, Pai. Yeah.
Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por mais essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Depois de uma chuva abençoada, um dia de descanso para alguns, um dia de trabalho para outros, mas graças a Deus até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Glória a Deus. Deus é bom? Amém. Lucas capítulo 4, versículo 38 a seguir. Diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se, repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou e imediatamente passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabia que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Pai, nós te louvamos, Senhor. Estamos diante da tua palavra, diante da tua presença santa, fiel e poderosa. Já temos louvado o teu nome, adorado a ti, Senhor. Nós queremos clamar mais uma vez, venha falar conosco, Senhor. Venha tocar em nossos corações. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos entender o teu chamado, nós queremos entender, Senhor, os teus propósitos. Nós queremos ouvir, Senhor Deus, e entendermos a tua palavra, aprender de ti, Senhor, mais uma vez nesta noite. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, semana passada nós falamos sobre o poder de Jesus e a autoridade de Jesus sobre os espíritos malignos. E nós falamos um pouco de alguns testemunhos, de algumas experiências e daquilo que Deus pode fazer através da igreja, porque Jesus falou assim: vocês farão as obras que eu faço e as farão maiores. Então nós precisamos buscar isso em Deus. E nós lemos a partir do 38, mas é interessante voltar um pouquinho no 36, que diz assim: todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é essa? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. E sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Jesus demonstrava autoridade. Jesus falava com autoridade. Jesus pregava com autoridade. E como eu disse, Jesus entrava na sinagoga para ensinar. E Jesus sai da sinagoga e vai para um ambiente familiar. Ele vai para uma casa de Pedro. E ele chega na casa de Pedro, do Simão, e a sogra dele está com febre, né? A sogra de Pedro está com febre. E as pessoas vêm e pedem para Jesus fazer alguma coisa com relação a essa enfermidade. E eu ouvi alguém dizer uma vez que Pedro negou a Jesus para se vingar porque Jesus curou a sogra dele, né? Mas na verdade, irmãos, pelo que dá a entender, a sogra de Pedro era alguém querida. Por quê? É difícil, sogra querida, será? Não. A sogra de Pedro era alguém querido porque as pessoas vieram até Jesus e pediram para ele: ó Senhor, tem ali, ó, aquela mulher está enferma, está doente,
e precisa de um milagre. Outra coisa que demonstra que ela é alguém querida é que ela levantou quando Jesus a curou e ela foi servir. Então quem serve geralmente é alguém que é atencioso, quem serve é alguém que se preocupa, quem serve é alguém que tem um cuidado, um zelo diferente, não é verdade? Então Jesus ouve o clamor que as pessoas pediram que ele fizesse algo por ela. E o nosso Senhor Jesus é um Senhor de misericórdia, e é um Deus poderoso, e ele entra na casa, e quando entra na casa ele se prostra diante dessa mulher. Ele vem para junto dela e inclina-se diante dela. E quando ele inclina-se, ele repreende a enfermidade. E a Bíblia diz que a febre a deixou. Ela estava com uma febre muito alta. E febre é o que? É um sinal do nosso corpo de que tem algo de errado, tem uma infecção, tem um problema maior. Então a febre é um alerta de que nós precisamos tomar cuidado ou tomar algum tipo de remédio para que nós venhamos ficar sarados, curados. E essa mulher tinha uma febre alta. Qual é a infecção dela? Não sabemos. Mas quando Jesus chega, ele repreende e a febre vai embora. Quando a febre vai embora, é sinal que a doença também se foi, a infecção já não existe mais. E quando Jesus faz isso, ele demonstra o seu poder e a sua autoridade sobre as enfermidades. E ele cura aquela mulher, e aquela mulher se levanta e começa a servir. E quando eu penso que Jesus vai na casa de Pedro, provavelmente ele foi convidado para ir ali. E quando ele vai ali, ele se depara com uma mulher enferma. Essa mulher enferma é curada por Jesus. Jesus repreende a enfermidade. Essa mulher é curada. Então ela tem um encontro com Jesus e a doença, a enfermidade, a infecção que tinha na vida dela vai embora. E quando ela se vê curada, se vê na presença de Jesus, o que ela faz é servir. E quando eu penso que essa mulher pode simbolizar nós, como igreja do Senhor, nós precisamos estar diante de Jesus e na presença de Jesus ser curado. E curado para quê? Para servir. Irmãos, a experiência religiosa é algo muito interessante. Nós sempre pensávamos assim, eu sempre ouvi meu pai falando, de ver as pessoas caindo na igreja, né? Alguém orava e a pessoa caía. É o poder de Deus? Pode ser outra coisa? Pode ser meninice, pode ser. A questão é, um dia nós estávamos conversando e ele comentou, a pessoa levantou, depois que levantou, sentiu o quê? O que ela viu quando ela estava caída? O que vai mudar na vida dela? Tudo tem que estar baseado nisso. É a mesma coisa, essa pergunta nós precisamos fazer para nós como pessoas religiosas. Nós mudamos de religião. Mudou de religião. E agora? O que mudou na minha vida? O que foi transformado na minha vida? Eu fui curado. Eu fui curado para quê? Por que eu fui curado? Pelo poder de Deus. Porque Deus é poderoso. Porque Deus é fiel. E o que eu faço com esse milagre que aconteceu na minha vida? O que isso gera em mim? É isso que nós precisamos pensar. Que a sogra de Pedro era alguém enferma, alguém acamada, alguém impossibilitado, e quando Jesus encontra com ela é curada. E quando ela é curada, ela demonstra uma gratidão servindo. Glória a Deus. É isso que nós precisamos entender, que nós somos curados para servir. Nós somos transformados para ser agentes de transformação. Nós somos curados para ser agentes de cura. Nós somos curados para prestar um serviço, uma adoração. É isso que nós precisamos entender. Que a caminhada cristã é mais do que uma mudança de religião. É uma mudança de postura diante da vida. E é interessante pensar, irmãos, que essa mulher podia ficar pensando, meu Deus, eu estou com febre agora, eu tenho que me cuidar. Não é verdade? Porque essa é a sensação de uma pessoa doente e que recebeu um milagre instantâneo. Às vezes fica pensando, será que eu estou bom mesmo? Ou é só aquela... Já ouviu falar que a pessoa, quando dá uma melhora rápida, que ela está no estado hospitalar, as pessoas falam, não, melhorou, é sinal que vai morrer. E esse sentimento às vezes abate, está sobre a vida da gente. As pessoas veem que a pessoa deu uma melhorada e falam assim, não, esse sinal que vai morrer. Eu acho que se ela não escapa dessa noite, amanhã ela morre.
porque deu uma melhorada. E essa mulher podia ter essa dúvida no seu coração, falar assim, nossa, eu melhorei muito rápido, será que... Alguém poderia se perguntar, mas será que essa mulher realmente está sarada? E ela demonstra a sua cura através do serviço, através do trabalho. Assim, irmãos, é a nossa vida como igreja. Uma igreja curada é uma igreja que serve. Serve quem? Serve a Jesus. Serve a Jesus de que forma? Servindo aos outros. É assim que nós servimos a Jesus. Quando vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim me fizeram. É isso que nós precisamos entender e viver a cada dia. Ela se levantou imediatamente. Ela não ficou pensando, será que Jesus fez um milagre mesmo? Será que esse homem é tudo isso? Será? E às vezes a dúvida vem sobre a nossa vida. Será que nós estamos no caminho certo? Será que o que eu estou fazendo? Será que é desse jeito? Será que Jesus quer que eu passe por isso mesmo? E essa mulher passou pela febre, mas quando encontra com Jesus, ela é curada imediatamente. E ela toma posse da cura servindo. Ela toma posse da cura agradecendo a Deus através do seu serviço. Aí no versículo 40, irmãos, essas coisas se espalham rápido. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Só se pôs. O povo já estava sabendo. A mulher estava ardendo em febre. Jesus chegou lá, se abaixou pertinho dela, repreendeu a febre foi embora, e ela está lá trabalhando, gente. Vocês precisam ver isso. Testemunho. Alguém foi fazer o fuxico, alguém foi testificar lá fora. É interessante que essas pessoas devem ter ficado sabendo do que Jesus fez na sinagoga, devem ter ficado sabendo do que Jesus fez na casa de Pedro, e do que Jesus podia fazer. E eles vieram, trouxe a Jesus todos que tinham vários tipos de enfermidade. Então assim, a febre é um sinal do corpo, como eu disse. Então ninguém sabia que enfermidade que ela tinha. Não era uma doença especificamente que assim foi diagnosticado. Então o nosso Jesus, irmãos, ele cura todo tipo de enfermidade. E é interessante que as pessoas trouxeram todo tipo de doente. Porque Jesus não é um médico especialista no coração, um médico especialista no olho, ele é especialista nos ossos, não. Ele é médico dos médicos, ele é especialista em todo tipo de doenças. E ele curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Irmãos, Jesus não fazia cura coletiva. Jesus não fazia oração genérica. Jesus não fazia aquilo que a gente às vezes vai cumprimentar as pessoas e dar uma saudaçãozinha, Pai Senhor para todo mundo aí. Não, Jesus, quando ele estava diante de uma multidão de pessoas enfermas, no caso aqui que vieram até ele para receber o milagre, ele pôs as mãos sobre cada um deles. Mas aqui no caso, essas pessoas vieram até Jesus à espera de um milagre, vieram até Jesus procurar ele. E no caso do tanque de Betesda, ele chega lá e ninguém está olhando para ele, ninguém espera nada dele. Aí ele cura um homem só e vai embora. Mas aqui, quando as pessoas vêm até Jesus, ele não fala, não, você eu não vou fazer nada por você. Ah, você eu não fui para tua casa. Não, ele dá atenção para cada um deles. Ele vai tocando, vai impondo as mãos sobre a cabeça de cada um deles. Ele vai chegando perto. Jesus, irmãos, é diferente de nós às vezes, que às vezes a gente não quer ver gente. E Jesus amava estar perto de gente. Jesus nos mostra a ter um amor diferente. Não é verdade? Quem aqui que nunca pensou no seu dia e falou assim, hoje não podia ver ninguém, né? Não podia ter gente na peça, só eu. E Jesus é diferente de nós. Irmãos, ele curou a sogra do Pedro, aí veio uma multidão, e ele saiu da sinagoga, onde estavam lá os endemoniados. Jesus sabia muito bem administrar a sua vida ministerial. E ele, com tanto trabalho, ainda tinha disposição para tocar cada um deles. Como é diferente Jesus
das pessoas que dizem representar Jesus muitas das vezes. Jesus tinha tempo, prazer, paciência e amor para tocar cada um deles. Irmãos, vários tipos de doenças. Às vezes a gente fica assim, né? Tem algum problema, né? Podia ter leproso ali, Jesus ia lá e tocava. A mulher do fluxo de sangue, Jesus ia lá e deixava-se tocar por ela. Ali diante de Deus tinha vários tipos de pessoas. Não é todo um cheirosinho que veio com o culto, era gente doente, desesperado por um milagre. Não era gente que tomou um banho cheiroso, veio bem limpinho para a igreja, para levantar a mão e adorar o Senhor, não. Era gente de tudo quanto é tipo que precisava de um milagre. Meu Deus. E Jesus vai lá e toca. Misericórdia. Jesus vai lá e se preocupa. O que está passando na sua vida? Qual que é o teu problema? O que está acontecendo com você? Jesus vai curando, vai conversando, vai falando, vai transformando, porque Ele é diferente, muitas das vezes, daqueles que representam o seu nome hoje em dia. Quem aqui já ouviu falar de algum pregador que caminha com segurança por ele? Eu já vi. De gente que só chega no culto que ele vai pregar só na hora da pregação, porque o resto que vai fazer ali pouco importa para ele só veio para fazer sua parte, porque ele já se tornou um semideus. Mas é diferente do Jesus que nós servimos. Gente que para ir num lugar tem que ser ofertado muito dinheiro. Jesus está na casa de alguém simples, um pescador, pura sogra, ali naquele lugar, uma casinha humilde provavelmente, veio um monte de gente de tudo quanto é tipo. E ele vai lá com a cultura. Não pediu nada, não exigiu nada, e fez com humildade e com amor. E curou as doenças. E pondo as mãos sobre cada um deles. Você já parou para pensar, irmãos? O que é Jesus impondo as mãos sobre alguém? Você já parou para pensar que você sentiu o toque de Jesus? Você já parou para pensar na alegria de uma pessoa que, quem sabe, caminhou o dia todo para chegar lá no pôr do sol, depois do pôr do sol, e se deparar com um homem que já estava famoso, porque nós lemos aqui que todos ficaram admirados e falavam: que palavra é essa? Que autoridade é essa? Que até os espíritos se submetem a ele. Esse homem está famoso, Diácono Adilson. Ele é alguém importante. Vamos lá, quem sabe ele vai me tocar e ele vai me curar. Às vezes eu não durmo de noite com dor de dente. Essa noite eu vou dormir se eu encontrar com esse homem. É todos os tipos de doença, irmãos. Acredito que Jesus deve ter curado alguém que sofreu de enxaqueca, tinha um problema no pé, mas estava lá necessitado e vem até Jesus, e caminha, e procura, e busca, e Jesus, como é um Deus de misericórdia, Espírito de Deus, Jesus vai lá e toca cada um deles, e as pessoas saem dali só pelo toque de Jesus. Já era um milagre, irmãos, no coração de um ser humano que enxerga num império que Roma dominava e que eles eram subjugados na sua própria nação. Eles estão diante de um homem poderoso e esse homem toca neles. Esse homem se importa com eles. Já é o suficiente para sair dali alegre, feliz, transbordante. Um milagre, quem sabe, foi, mas a positividade que Jesus passou para a vida dessas pessoas. Não digo que não foi o poder de Deus, foi o poder de Deus, mas alguém que chegou ali triste, saiu dali alegre, porque encontrou com alguém diferente. Alguém diferente dos seus ciclos de amizade, porque às vezes a gente tem amigos, que a gente pensa que é amigo, que pensa que se importa, que pensa que cuida, que pensa que está junto, mas às vezes não está. E a gente vai acumulando decepções pelo caminho, mas Jesus vem e começa a curar. Como eu falei aqui, sábado, às vezes a gente se decepciona com alguém e a gente não quer mais conviver com ninguém. Mas a cura vem de um outro alguém, do mesmo tipo. De alguém igual. E essas pessoas saíram ali curadas de tudo quanto é tipo de enfermidade. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Propaganda. Jesus tinha
pessoas para fazer propaganda. Mas ele não deixava que eles falassem, porque ainda não era chegada a sua hora. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Hoje em dia, se tem um endemoniado na igreja, a gente vai lá, as pessoas vão lá e entrevistam ele. Ele tem oportunidade no culto. Aí Jesus, o cara gritava, tu és o Filho de Deus. Ele podia falar, grita mais alto. Grita mais alto porque as pessoas escutem quem sou eu. Porque o poder de Deus está aqui. Não, Jesus repreendia para que ele se calasse. Por quê? Porque Jesus era quem tinha que ser ouvido, não os demônios. É a palavra de Jesus que tinha que ser ouvida, não a palavra do demônio. Porque o diabo é pai da mentira. O inimigo das nossas almas, ele mente o tempo todo. Mas Jesus fala a verdade. E ele repreendia e não permitia que falasse, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper o dia de Jesus, foi para um lugar solitário. Olha que interessante, irmãos. Jesus sai da sinagoga, vai para a casa de Simão. Pensou que ia descansar. Não tinha descanso, as pessoas vieram para ele orar. Ele orou, impôs as mãos sobre eles. O dia amanhece. Ao romper do dia, então imagine que Jesus passou muito tempo ali dando atenção para as pessoas. Jesus foi para um lugar solitário. Porque tem uma hora que a gente tem que ficar sozinho. Mas as multidões o procuraram. E quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Insistiram que não as deixasse. Por quê, irmãos? Porque Jesus mudou a vida delas. Porque Jesus surpreendeu elas com atitudes diferentes. Porque Jesus tocou no coração delas. Jesus não pode sair daqui. Obrigado, Jesus fica aqui. Jesus foi para um lugar solitário, quem sabe caçando descanso, ou um momento para estar com o Pai, para falar com Deus. Mas o povo vem atrás. Não nos deixe, Senhor. Eu imagino essa multidão falando, não nos deixe, nós precisamos de Ti. Qual a intenção delas? Não sei. Mas que elas queriam Jesus, elas queriam. É isso que nós precisamos, ter o desejo no nosso coração. Nós precisamos querer Jesus. Nós precisamos querer ficar perto de Jesus. Mas ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também. Porque para isso fui enviado. Jesus fala para elas assim, eu não vim só para vocês. Eu preciso ir para outros lugares. E é isso que nós precisamos entender também. Jesus não veio só para nós. A palavra de Jesus não é só nossa. Ela não é só para nós. Essas pessoas aqui, até então Jesus ainda ia começar a recrutar discípulos. Jesus ainda ia começar a chamar pessoas. Mas então Jesus estava trabalhando praticamente sozinho. O que ele fazia sozinho. Quando ele curava, ele estava curando com o poder do Pai sobre a vida dele, mas ele estava sozinho. Então ele tinha que ir para outra cidade. Ele tinha que ir para outro lugar. Mas depois que ele partiu, que ele ressuscitou, que ele viu o Espírito Santo, ele deixou quem? A igreja. Por isso que essa palavra é para nós. É necessário que eu pregue as boas novas do reino em outro lugar, porque para isso eu fui enviado. Jesus diz isso para nós. É necessário que nós pregamos a sua palavra em outros lugares, porque a palavra não é só para nós. Jesus não veio só para nós. Jesus não veio transformar só a nossa vida. Jesus veio para transformar a história da humanidade, de todos aqueles que creem no seu nome, de todos aqueles que o recebem. E ele vai receber como? Paulo vai dizer, como crerão se não há? Como pregarão se não são? É isso que nós precisamos. Meu Deus. Nós precisamos transmitir Jesus. Nós precisamos levar Jesus. Nós precisamos carregar Jesus para outros lugares. E o versículo 44 diz: e ele continuava pregando nas sinagogas da Judéia
Ele foi para outros lugares. Agora ele sai da Galileia e vai para a Judéia. E ele continua pregando. Mas aí no capítulo 5, vamos começar aqui. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Irmãos, Jesus estava perto do lago e a multidão o comprimia. Por que a multidão o comprimia? Para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir a palavra de Deus. Eles estavam sedentos. Foi o que Jesus disse para os seus discípulos. Ele falou assim: esse povo são como ovelhas que não têm pastor. Essas pessoas comprimiam a Jesus para ouvir a palavra de Deus. Eles estavam interessados em ouvir aquilo que Jesus tinha para dizer. Já tinha passado a fase do milagre. Agora as pessoas estavam querendo ouvir o que Jesus tinha para falar. Eles queriam ouvir a palavra de Deus, porque eles andavam como ovelhas que não têm pastor. Por quê? Porque o fariseu, o saduceu, era regras e preceitos e preceitos. Mas Jesus vem e começa a falar da palavra. A palavra de Deus tem autoridade. A palavra de Deus transforma a vida. A palavra de Deus traz vida plena para aqueles que a ouvem. Então essas pessoas tinham sede de ouvir a palavra de Deus. E Jesus tem que pegar um barco emprestado para poder se afastar um pouco. Porque você já viu uma pessoa famosa? Como é que as pessoas vêm em cima e aperta, e alguém quer tocar, e quer chamar atenção, e grita. E Jesus tinha que dar um jeito, porque ele tinha que fazer um culto ali. Ele tinha que falar da palavra. Ele tinha que, porque ele falou assim: é necessário que eu vá, porque para isso eu fui enviado. Então Jesus tinha plena consciência do que ele veio fazer. E eu preciso pregar, então de alguma forma eu tenho que dar. E ele viu o barco. Irmãos, quando a gente pensa em Jesus, a gente imagina Jesus Deus. Mas eu gosto de olhar para o Jesus que esvaziou da sua glória e veio habitar como um homem. Jesus era uma pessoa inteligente. Jesus era uma pessoa que pensava rápido. Quando alguém vinha fazer uma pergunta, os fariseus vinham tentar pegar ele com alguma pergunta, ele respondia aquela pergunta com a outra pergunta. Jesus era alguém que pensava rápido. Jesus era alguém muito inteligente. E ele viu um barco. Quando ele viu o barco, ele falou: está aí um púlpito, está aí um espaço que eu preciso, está aí alguém que vai me emprestar, está aí uma chance de eu pregar para essa multidão. E Jesus prega. Pede para Pedro distanciar um pouquinho, porque enquanto desce pé, o povo estava beirando. Não é verdade? Jesus ainda arriscou um pouco, ele podia tombar aquele barco, tentando subir. Mas Jesus falou: distancia um pouco da margem. Quando distancia, ele começa a pregar. Irmãos, olha o que Jesus faz. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu que afastasse. Então se sentou-se no barco. Pensa bem, Jesus sentou para pregar. Alguém pregar sentado, Deus, é até uma ofensa. Não é verdade? Já parou para pensar nisso? Porque a gente tem toda uma formalidade, a gente tem todo um jeito, a gente tem que fazer assim, Jesus vem e senta num barco, estava fedendo peixe, não estava fedendo peixe porque eles não pegaram nada. Mas tinha ali isca, minhoca, e Jesus sentou. Irmãos, quando a gente pensa em barco, quando a gente assiste filme, a gente vê aqueles barcos bonitos, mas Pedro é um pescador humilde. Não era um barcão.
Tanto é que logo em seguida nós vamos ver que o barco com um pouco de peixe quase afundou. E Jesus vai lá e senta e prega para aquele povo que está sedento, porque o que importa não é a fórmula, o que importa é a palavra que sai. O importante, irmãos, não é o jeito, não é o ambiente, o importante é o que está sendo dito, é o que está sendo falado. O importante é que aquelas pessoas estavam sendo alimentadas. O importante é que Pedro estava ali do lado ouvindo, abismado com o ensinamento daquele homem. E Jesus, irmãos, ele não faz nada por um acaso. Como eu disse, Jesus é alguém que enxerga além da gente. Ele pegou aquele barco porque ele tinha uma intenção, não só de falar com aquelas pessoas, mas falar com o dono daquele barquinho, que teve que sentar e prestar atenção, que teve que parar de fazer o que estava fazendo e ouvir o que Jesus dizia. E este homem teve um encontro real com Jesus naquele dia, porque a palavra foi pregada. Glória a Deus. Não importando-se o jeito. Irmãos, Jesus quando ensinou a orar, ele falou assim: não fique que nem os fariseus que ficam em pé nas praças. Jesus vem e senta no barco para pregar a palavra. Que ficam aí nas praças para ser visto pelos homens. Jesus vem e senta num barquinho. Primeiro Jesus lá na casa de Simão, ele vai tocando as pessoas. Aqui ele senta num barco e começa a falar. Jesus nos ensinando a ser gente, irmãos. Jesus nos ensinando a ser humilde. Jesus nos ensinando às vezes a quebrar paradigmas, porque Jesus vem quebrando tudo aquela religiosidade que aquele povo tinha. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele outro jeito. Uma sandália suja dessa não pode, ninguém pode pregar com a sandália desse tipo, ninguém pode falar da palavra de Deus sentado num barco, ninguém pode falar da palavra de Deus com um vestido desse, ninguém pode falar da palavra de Deus, nem todo mundo está preparado para ouvir. Então a palavra tem que ser dita só para alguns que vão lá no templo e que prestam atenção, que querem ouvir. Não, essas pessoas estavam sedentas. Jesus sentou no barco, falou: hoje eu vou falar da palavra de Deus. E ele fala. E tendo acabado de falar, ele disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Irmãos, só por causa de uma palavra que Pedro ouviu Jesus pregando, sentado no seu barco, ele olhou para Jesus e viu nele um mestre. Ele falou: nós pescamos a noite toda. E eu vou te falar a verdade, Jesus, o mar não está para peixe hoje, mas porque o Senhor que falou. Mas é possível assim que essa palavra que a gente lê com confiança, dizendo assim, porque o Senhor falou, eu vou lançar. Deus, mas pode ser uma palavra como quem diz assim: nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas já que você está falando, eu vou jogar, e você vai ver que nós não vamos pegar nada. Porque a gente sempre enxerga o ato da confiança, mas pode ser que ele estava querendo provar que quem estava certo era ele, porque o ser humano tem disso, irmão. Quem aqui é teimoso? Levanta a mão. A gente teima sem ter razão nenhuma, irmãos. E quando Jesus fala, vai e lança, quem entende de peixe aqui, de mar, sou eu, Jesus. Nós pescamos a noite inteira. Nós, nos esforçamos, e de noite é mais fácil de pegar. Agora já amanheceu. O mar não dá para peixe. Mas por que o senhor está falando? Eu vou mostrar para o senhor que o senhor está errado. Porque, irmãos, o ser humano tem costume de bajular. O ser humano, quando vê alguém importante, ainda que Pedro podia estar no seu coração pensando assim: esse homem está falando umas palavras bonitas e é interessante. Não vou chamar de mestre, então.
Já que ele está mandando pescar. Porque a gente lê o texto e a gente já lê predisposto a enxergar alguma coisa. Mas às vezes a gente lê de novo e a gente pode enxergar outra coisa. Ó Senhor, nós pescamos a noite toda, nos esforçamos. A minha versão diz, esforçamos-nos a noite inteira. E Jesus está dizendo assim, ó, não é só para ele lançar, lancem. Todos, lancem a rede. É todos vocês. Não é só Pedro. E ele diz assim, mestre, esforçamos-nos a noite toda. Senhor, nós estamos cansados. Senhor, nós já estamos cansados, esforçamos-nos a noite toda. Nós estávamos aqui lavando a rede. E o Senhor chegou para fazer esse culto, o Senhor atrapalhou o nosso serviço, nós nem acabamos de lavar a rede. Mas no que o Senhor está falando? Vamos lá, vamos tentar, mas você vai ver que você está enganado. Quem sabe se no coração de Pedro não estava se passando isso? Porque o ser humano, irmão, se a gente for olhar a história de Pedro daqui para frente, ele era um ser parecido com nós, cheio de si, autossuficiente, alguém que teima sem ter razão, alguém que corta a orelha do soldado, e quando Jesus vai lá e cola, fala, está tudo errado isso aí, estou tentando ajudar o homem, vai estragar tudo. Alguém que vê Jesus andando sobre as águas, fala assim, o Senhor manda eu ir, andando aí também. E se a gente pensar por esse lado, o lado da não fé de Pedro, o lado da teimosia de Pedro, Jesus prova o contrário para ele. Porque, irmãos, ainda que nós teimamos, ainda que nós nos achamos, quando Jesus quer nos pegar, Ele nos pega. Quando Jesus tem propósito na nossa vida, Ele nos atrai para perto dele. Deixar para a semana que vem, nós vamos continuar. Amém? Amém. Se a novela sabe a hora de parar, nós também temos que saber. Coloque-se de pé. Semana que vem nós continuamos. Encheram-se usando os barcos. Ambos os barcos. Então não foi pouquinho, né? Não foi qualquer coisa. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Nosso Jesus é tremendo. Obrigado. Feche seus olhos. Esse Jesus, ainda que você é um teimoso, ainda que você é mais um entre a multidão, Tu és Deus, Senhor. daqueles enfermos que vieram até a casa de Simão, ainda que você seja a sogra do Pedro, alguém que está lá esquecido no quarto, mas alguém se lembrou dela e Jesus se aproximou dela. Jesus repreendeu a enfermidade dela. Jesus tocou ela, tocou no resto da multidão que estava ali fora. Jesus é quem se importa. Jesus é alguém que demonstra que nós precisamos ser diferentes. Alguém que demonstra que nós precisamos nos importar, que nós precisamos tocar, que nós não podemos generalizar, mas nós precisamos tratar os indivíduos, abençoar os indivíduos, abençoar a vida deles, tocar a cada um deles. Jesus nos ensina que sentar num barco e pregar também é falar da palavra de Deus. Jesus nos ensina que estar em uma casa também é fazer um culto para Deus. Jesus nos ensina que quando você se afasta para estar sozinho, e se a multidão chega, ainda ela merece atenção. E Jesus nos ensina a olhar lá na frente e enxergar além do que os olhos podem ver. Olhar na vida das pessoas e ver que ali pode haver um pescador de homens. Olhar na vida daquela pessoa que precisa de libertação e ver que ali tem um ser humano que precisa voltar a ser quem ele é. Jesus nos ensina a nos importar uns com os outros, a cuidar uns dos outros e abençoar e continuar falando da palavra dele. Pai, nós te adoramos. Senhor, nós te exaltamos, Senhor, porque tu és lindo, tu és fiel, tu és precioso.
Obrigado por tua graça, obrigado por teu grande amor. Obrigado, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia, por tua fidelidade. Obrigado, Senhor, por este ambiente. Obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, daqueles que estão assistindo nos celulares. Obrigado, Senhor, pela chuva. Obrigado porque o Senhor é nosso Deus. Pai, ensina-nos a cada dia a nos tornarmos mais parecidos contigo, Senhor Jesus, a nos tornarmos, Senhor Deus, mais parecidos e tomarmos as atitudes que o Senhor tomaria, Pai, em cada situação, em cada momento da nossa vida. Ajude-nos, Senhor, a enxergar além do que os olhos podem ver, Pai amado, enxergar em pessoas, vidas especiais transformadas e libertas pelo teu nome. Seja, Senhor, na nossa vida, em nome de Jesus, que nós possamos adorar e carregar a tua presença por onde andarmos, que nós possamos levar a ti, Senhor Jesus, por onde passarmos, Senhor, e alcançar, estender as mãos, estender misericórdia, estender o teu amor sobre a vida daqueles que estão e passam por nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar em favor daqueles que estão enfermos, daqueles que precisam de um milagre. Pai, abençoe a vida do Lucas. Senhor, cura, Senhor, desse mal, dessa enfermidade. Tenha misericórdia. Abençoe o seu lar, a sua família, em nome de Jesus. Abençoe aqueles que não puderem estar aqui. Toque, Senhor, onde estiver, aqueles que estão viajando. Pai, livra de todo mal, em nome de Jesus. Abençoe o final de semana de cada um dos teus filhos. Abençoe, Senhor Deus, o almoço de domingo. Pai, em nome de Jesus, capacita e abençoe a mão de cada um que vai trabalhar. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém.